Cumprimentamos a todos na preciosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui neste momento para compartilhar com você. Estamos assistindo através deste canal, desse site. E Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E gostaríamos de estar transmitindo aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E Deus tem falado nesses últimos tempos de várias maneiras. E uma maneira eficaz que Deus tem falado é através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito para nós aprendermos, também para nós recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. E no Salmo de número 139, o Salmo de número 139 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi, fala da onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Onipresença, Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo a sua presença se manifesta. Onisciência, Deus conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Onipotência, Deus, Ele é onipotente, poderoso. Não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus. Estamos falando do Deus Criador dos céus, da terra, do mar, de todas as suas plenitudes, de tudo que existe, tanto as coisas visíveis aos nossos olhos e as que são invisíveis aos nossos olhos. Tudo aquilo que existe foi Deus que criou. Inclusive, nós somos criação de Deus. Você é criação de Deus. E dentre toda a criação de Deus, Deus nos criou, nos trouxe a existência dessa vida de uma forma muito especial. E nesse Salmo de número 139, se você tem Bíblia, você pode estudar a sua Bíblia e pedir a Deus discernimento da palavra dele, e você vai entender o propósito, o porquê é importante nós termos contato com a palavra de Deus. E dentro desse salmo, nós tiramos aqui um tema com 3 perguntas que as pessoas costumam fazer. Primeiro, por que nasci? Segundo, por que vivo? E terceira, para onde vou? São 3 questionamentos que muitas pessoas carregam dentro de si, devido à situação, à circunstância, devido às vezes ao estilo de vida, a maneira que quem vive, e essa maneira que vive não satisfaz o coração, não preenche, a pessoa sempre está à busca de alguma coisa para preencher este vazio. E às vezes o vazio causa aí tristeza, angústia, decepção, desilusões, e as pessoas perdem o sentido da vida, fica desnorteada. Então, a primeira pergunta, por que nasci? E o interessante é que os personagens bíblicos também passaram por processo dessa forma. E muitos deles também questionaram até o próprio Deus, por que eles nasceram e por que estavam vivendo aquela situação. Aqui ainda no Salmo 139, versículo 16, o salmista diz assim: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nenhuma ainda delas havia. Ou seja, está falando da onisciência de Deus. Deus já conhecia o salmista Davi, esse homem, antes do pai dele e a mãe se coabitarem, antes deles terem um relacionamento físico, sexual, antes dele ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. E esse texto, nesse versículo 16 do capítulo 139 do Salmo, diz assim: os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aí, em sequência, o versículo 17 diz assim: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se eu contasse, seria em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Então o salmista chega ao entendimento que o Deus que o trouxe à existência é um Deus poderoso, que é o nosso Deus, um Deus sábio, infinita na sua sabedoria, que tem todo o poder. E acima de tudo, de toda essa grandeza, Deus tem o amor pelas nossas vidas. Tinha um amor por Davi. E Davi começou a entender a razão porque ele nasceu. O Salmo 23, que é um salmo muito bonito, lido, e muitas pessoas têm contato com esse salmo, Davi expressa dizendo no versículo 1, Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E ele fala assim: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, o Salmo 23, me leva para junto das águas de descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Nessa versão, outras me leva para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, Davi, em cada salmo, em cada expressão que ele traz, registrou na Bíblia, foi uma situação que ele viveu. São experiência de Davi para com Deus e para com a realidade da sua vida, no seu contexto de vida. E ele expressa aqui dizendo: o Senhor é o meu pastor, Deus de Israel é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, Deus supre as necessidades dos seus filhos. E no decorrer da história de Davi, ele entendeu o propósito, porque Deus o trouxe à existência da vida. Deus criou o homem com propósito. O primeiro propósito que Deus criou, Adão, está escrito no livro de Gênesis. Gênesis significa começo. Se você pegar a sua Bíblia e ler Gênesis, Deus criou Adão primeiro, para que Adão tivesse um relacionamento com Deus. Tanto que no Novo Testamento, quando Jesus é questionado pelos discípulos a ensinar a orar como convinha, Jesus diz: orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus traz a pessoa do Deus Criador aos discípulos como o papel de pai. Do pai genitor, do pai que gera, do pai que cuida, que zela, que protege, que abençoa e que supre as suas necessidades. Na oração do Pai Nosso é uma oração completa. Ela fala desde da geração, ela fala da proteção, ela fala do cuidado, do suprimento, do qual Deus se responsabiliza em relação a nós como Pai e nós como filhos dele. Então Jesus diz: orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Então é uma oração completa. Ou seja, é o papel do pai que protege, que abençoa, que aconselha, que corrige, que ama o seu filho. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, você já se perguntou por que você nasceu, ou por que você está passando por essa circunstância, por esses problemas, por essas dificuldades, por que você está passando por momentos tão complicados na sua vida, e você está buscando uma solução, porque você quer sair de qualquer jeito dessa situação, e você não consegue ainda sair dessa situação. Quem sabe, meu querido amado, ou amada que está nos assistindo, é Deus, nessa situação, Ele quer que você pare, pense e que você busque a sua presença. Que você volte para Ele, para que Ele possa revelar a você o porquê você nasceu. Davi passou por várias circunstâncias, desde na área familiar, no âmbito familiar, convivência dele com os pais, convivência dele com os irmãos, quem sabe com os parentes, com a sociedade da sua época, desde pequeno. Ele não foi ileso dos problemas, das adversidades, dos ventos, das situações. Ele passou por tantos problemas, tanta dificuldade. Mas Davi aprendeu ainda, quando criança, algo muito valioso. Ele aprendeu a ter temor de Deus. Ele aprendeu a amar a Deus acima de tudo. Ele aprendeu a obedecer a Deus. Então, por isso que ele foi um homem bem sucedido e abençoado. Porque ele aprendeu a dar ouvido à voz de Deus. E Davi, na sua caminhada, ainda adolescência para a juventude, Deus o chama para ser rei de Israel. Ele é ungido, consagrado. E Davi passa por várias experiências. Resumindo a história de Davi, se você ler a história de Davi de forma profunda, minuciosa, você vai entender o propósito porque Davi nasceu. Primeiro, nasceu para glorificar a Deus. Trazendo para a sua vida, você vai entender o propósito porque você nasceu. Davi entendeu que, além de glorificar a Deus, de adorar a Deus, servir a Deus, Deus trouxe a existência para ele ser o rei de Israel. E ele foi o rei de coração de Deus. Um homem que alcançou a vontade de Deus para a sua vida e foi bem sucedido. Agora você pergunta, mas Davi era santo? Não, Davi era santificado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Nós somos santificados.
Nós somos santificados quando temos relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu entendi na minha vida porque o Senhor me trouxe a existência do mundo, da vida terrena. Eu entendi, lendo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, Deus me trouxe a existência para mim glorificar Ele, servir Ele como filho, adorá-lo, porque toda adoração, todo louvor, somente Ele é digno. E também me trouxe para pregar a sua palavra, no meu caso. Agora a pergunta é, por que você nasceu? Você já se perguntou? Já se questionou? Então, a segunda pergunta, questionamento, por que vivo? Por que eu vivo? Tem a história de um homem na Bíblia, de Jó. A história de Jó é uma história sofrida, é uma história linda, bonita, porque Deus está na vida de Jó. Deus faz parte dessa história. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele passou por muito sofrimento, mas ele superou todo o sofrimento, ele superou a perca que ele teve. A Bíblia diz, se você lê Jó, vamos abrir aqui na nossa Bíblia, você pode acompanhar, você que está assistindo esse vídeo, ou essa programação, se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar através da sua Bíblia, para você entender por que você vive, porque Deus tem um propósito na sua vida, independente da situação, do problema que você está passando. Aqui em Jó, no capítulo 1, é só você apanhar a sua Bíblia, você vai entender. Fala assim, a virtude e a tentação e as perdas de Jó. Vamos ver alguns versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente o seu serviço. De maneira que esse homem era o maior que todos do Oriente. E ia seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um do seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs e comera e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias os seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecara os meus filhos e blasfemara de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que te desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comia, bebia vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavrava, as jumentas passeava junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram a fio de espada, só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos, tuas filhas, comendo e bebendo, vindo eu em casa do seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto,
raspou a sua cabeça, se lançou o rosto em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui nós vemos essa história de Jó. Primeiro, Deus dá testemunho de Jó diante dos anjos e do próprio Satanás. Quando Satanás, aqui dá a entender que está os anjos ali ao redor de Deus, de repente Satanás entra no meio e Deus faz uma pergunta: de onde viesse? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela, de observar a terra, os filhos dos homens. Deus diz: observar-se o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se disse do mal. A virtude do caráter de Jó agradava o coração de Deus. Deus dá testemunho de Jó. Imagina Deus dando testemunho de você. Jó vivia porque Deus trouxe a existência da vida. Jó aprendeu a temer a Deus desde a infância, desde criança. Se tornou um homem sábio, rico, um homem temente a Deus, que amava a Deus. Um pai exemplar que cuidava dos seus filhos. Um pai que amava os seus filhos, que o corrigia, que o ensinava e que orava pelos filhos. Fazia sacrifício nas madrugadas em favor de cada filho, porque amava os filhos. Então Jó, nós vemos qualidades, vemos aqui a vida de Jó, uma vida frutífera, uma vida próspera, abençoada em todo sentido, espiritual, familiar, no sentido material, financeiro. Jó tinha tudo. O diabo vem, ele é destruidor. João 10:10, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E o Satanás, ele analisa Jó em forma como os homens analisam uns aos outros, na forma aí daquilo que ele tinha. Ele diz: também, Senhor, tu protege os bens de Jó, tu abençoa, aumenta o seu gado, dá tudo para ele, do bom e do melhor. Deixa ele perder tudo para ver se ele não te negue. E Deus permitiu que Jó passasse por essa experiência, foi uma permissão de Deus. Jó perdeu os seus bens, perdeu o seu gado. A Bíblia diz que ele perdeu as suas fazendas, ele perdeu tudo que ele tinha. E o de mais precioso, que vale mais do que ouro, do que gado, do que fazenda, que eram os filhos, Jó também perdeu seus filhos. Jó não estava entendendo a situação porque ele estava passando. De repente Jó entra no estado de miséria, perde tudo. E o diabo volta de novo à presença de Deus, mas Jó não negou a Deus. Ele disse, no capítulo 1 de Jó, se você ler, do versículo 21, 22, disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, ou seja, nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Na realidade não foi Deus que tomou, foi o diabo que veio e levou os bens de Jó, matou os filhos de Jó. Veio um vento e alcançou a casa de Jó, que os filhos estavam, aliás, onde os filhos estavam festejando, e caiu sobre ele e mataram todos. Jó perdeu a família, os filhos, só ficou ele e a esposa. E ele curva-se diante de Deus e o adora e diz assim: nu saí da minha mãe. Eu não tinha nada, Deus me deu bens, Deus me deu esposa, Deus me deu filho. Então tudo é do Senhor, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pergunta é: Jó sofreu? Sim. Jó tinha sentimento? Sim, ele sofreu. Mas ele não brigou com Deus, não condenou a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, ele simplesmente aceitou a situação, sabendo que Deus estava no controle da situação. Porque vivo, Deus está no controle da situação da sua vida. Deus conhece o que você está passando, e Ele sabe da realidade que você está passando, e Ele sabe também a estrutura, até que ponto você tem condições emocional, condição espiritual, condições até física para poder suportar essa adversidade. Mas agora a pergunta: mas por que Jó teve que passar por tudo isso? Jó teve que passar por tudo isso porque Deus tinha um propósito melhor para Jó. E ele tinha que passar por isso, para ficar como exemplo que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente, na pobreza, na escassez, na abundância. Então Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Davi vem e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, o nada que Davi está dizendo era no momento da escassez, no momento da perseguição. Da escassez, Deus dava o pão necessário para ele se alimentar. No momento da perseguição, Deus dava o livramento para Davi. Deus entrava com providência e livrava ele do laço do passarinheiro. Salmo 91.
O Senhor que nos livra do laço do passarinheiro, nos livra do acidente, da enfermidade, da perseguição, nos livra das pestes deste mundo. Vem a proteção de Deus. É a função que nós falamos aqui de Deus como Pai, o nosso Pai, nós como Filho. Nós temos a graça da proteção, nós temos a graça da prosperidade, nós temos a graça do livramento, nós temos a graça da presença de Deus em nossas vidas. Então, por que vivo? E Jó, passando por tudo aquilo, ele perdeu tudo. A única coisa que o diabo não pode roubar do homem é a fé. Jó tinha fé em Deus. E você tem esta fé, quem sabe, você que está nos assistindo, você que está nos assistindo por esse vídeo, você tem esta fé. E essa fé, ela está dentro de nós. A fé que a Bíblia diz, ela é diferenciada da fé natural, que os homens adquirem por conhecimento, por tradição, por família, ou pela sociedade, ou pela religião. É uma fé que gera dentro de nós estrutura, convicção, certeza e discernimento da voz de Deus e a direção que Deus nos dá. Jó tinha a direção de Deus na sua vida. Jó tinha a presença de Deus. O diabo não pôde roubar o de mais precioso da sua vida e não pode roubar a fé que estava no coração dele. E o diabo não ficou contente, voltou de novo. Agora o diabo não pode acusar Jó pelos bens que ele tinha, porque ele não tem mais bens. O diabo não pode acusar Jó pelos lindos filhos que ele tinha, porque os filhos morreram. O diabo não pode acusar mais a Jó. Mas Deus continua dando testemunho, capítulo 2 de Jó. Dando testemunho e fala: observasse o meu servo Jó, ele perdeu tudo, mas não me nega. E o diabo não ficou contente. De novo ele foi tentar Jó. Agora o que ele poderia fazer? Matar ele não podia, porque Deus não permitiu, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. O diabo não toca na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma família, sem a permissão de Deus. Daquele que está debaixo da proteção de Deus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, ele guarda, ele zela, ele protege. Aí o diabo ele vai e toca em Jó. Agora ele não toca nos bens, ele toca no corpo físico de Jó. A aflição de Jó. A dor agora é no físico. Agora a dor, além de ser na alma, pela perca, quem sabe não dos bens, porque os bens ele poderia adquirir, mas pela perca dos filhos, atingiu a emoção de Jó, a área da alma de Jó. Agora o diabo vem e toca no físico de Jó, no corpo de Jó. Jó tinha uma saúde estabilizada. Era um homem que tinha saúde, agora ele não tem mais saúde. E o inimigo fica tentando minar Jó, tentando levar Jó a blasfemar contra Deus. Se você ler o capítulo 2, a mulher de Jó, ela chega a um momento de aflição. Agora ela vê o seu marido, ela não tem, ela está sofrendo também. Ela perdeu os seus filhos, ela perdeu os seus bens, perdeu as casas, fazendo tudo. Ela se vê numa situação miserável, uma situação desgraçada, e ela se encontra em desespero. Ela não vê saída, e ela vê o seu esposo agora, o único bem que ele tem é um caco de telha se raspando. E ela chega para Jó, o seu marido, ela chega para ele e diz o seguinte: você ainda vai continuar fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Então ela é setada pelo inimigo. Ela usa a sua boca tentando que Jó desistisse daquela fé, daquela convicção. Ela tenta que Jó desista. Jó está vivendo um sofrimento agora. Jó está vivendo numa aflição, numa pobreza, numa miséria. Jó está numa circunstância, numa adversidade de enfermidade, no seu próprio físico. O fedor da sua enfermidade é aquele tipo um câncer, comendo o seu corpo, e inala um fedor. Ele fala durante esses capítulos de Jó sobre isso, que as pessoas não suportavam o cheiro, o mau cheiro, o fedor, o odor muito forte. As pessoas passam, maneiam a cabeça, blasfema contra Jó. E se você ler, continuar lendo sobre Jó, você vai encontrar nos capítulos 3, 4, 5 e diante, vem os 3 amigos de Jó, os amigos mais íntimos. Entre os 4 amigos, Jó e mais 3 amigos, Jó é o mais sábio. Esse Jó é o mais sábio. Os amigos de Jó vêm, quando vê Jó nessa situação, a situação que Jó está vivendo, eles ficam muito chocados. A Bíblia diz que eles ficam 7 dias em silêncio. E quem sabe, ali naquele momento de silêncio, refletindo, buscando o porquê de tudo aquilo. Quem sabe você não passa 10%, 1% do sofrimento de Jó. Não estamos falando de bens materiais.
O sofrimento teu é na tua alma. Não estamos falando aqui no sentido físico, que você está com a enfermidade, ou pode até estar com a enfermidade. Mas você está buscando a solução. O porquê que você está passando por essa solução? Por que você está passando e você questiona a Deus? Porque vivo. Eu não tenho mais razão de viver. Jó não perdeu a razão de viver, ele continuou lutando pela vida. Os amigos de Jó vêm, e um puxa a conversa, depois de 7 dias, chegam à conclusão que Jó está em pecado. Aí começam as acusações contra Jó. Eles começam a acusar Jó. Acusa Jó de adultério, acusa Jó que roubou da pessoa que é pobre, roubou bem, acusa Jó de tantos outros pecados, e vai acusando a Jó. E a Bíblia diz, eles não encontram resposta. Então, na razão deles, Jó tinha cometido uma falha muito grande, para Deus permitiu fazer aquele mal vir sobre Jó. Ele não estava entendendo o trabalhar de Deus, ou a permissão de Deus na vida de Jó. E no final dessa carta, é muito lindo, Deus muda a situação de Jó. Se você ler no capítulo de Jó 42, você pode pegar na sua Bíblia, seja você católico, seja você espírita, evangélico, você que crê em Deus, independente da sua religião, você que está buscando a resposta, porque você vive. Você pode ler no capítulo 42, no caso aqui Jó, ele entendeu, Deus deu a resposta, só você ler. Capítulo 42, então respondeu Jó, o Senhor disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz, tu que sem a conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7 do 42 de Jó. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita, a minha ira se acendeu contra ti. Está falando contra um dos amigos de Jó. Contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orarás por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então fora Elifaz o temita, e Bildade o suíta, e Zofar na matita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto possuía. Então viera a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quanto diante o conhecera, e comeram com ele, e pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jamina, e o nome de outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se achara mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Porque vivo. Então esse personagem Jó, que é fato verídico, uma história verídica que aconteceu no Oriente, ele passou por esse processo. Agora Deus tinha um plano na vida de Jó, de deixar a sua história como ilustração, como motivação de uma esperança na nossa vida. Deixar essa história para nós entendermos que o próprio Deus nos capacita para passarmos certas adversidades, enfrentar certas situações e nos tornar mais do que vencedor, não pela nossa força, pela nossa capacidade, mas pela força que vem de Deus, pela unção, pela presença do Senhor em nossas vidas através de Jesus. Por isso Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Porque Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, segundo o plano e o projeto que Deus tinha para a sua vida. E o apóstolo Paulo, esse outro personagem do Novo Testamento, escreveu 13 cartas, Paulina, 13 cartas, que está embutida no Novo Testamento. 13 cartas. Esse homem foi um homem privilegiado, um dos apóstolos do Senhor, que escreveu o que o Senhor ordenou escrever e deixou para nós e para toda a igreja. Então foi um homem que também passou pelos processos, como Jó, não na igualdade no sistema de Jó, mas ele passou por certo tipo de processo na sua vida, de sofrimento, de luta, de perca, de renúncia, para poder fazer a vontade de Deus. Então a pergunta que você pode estar fazendo: por que vivo? Por que estou vivendo? Por que nasci? Por que vivo? É só você buscar de Deus. Nós vamos ver ainda em cima desse ponto, porque vivo, ainda é uma palavra escrita aqui por Salomão, em Provérbios. Só você abrir Provérbios, Provérbios capítulo 16, da palavra de Deus, diz assim, versículo 1, Provérbios 16, versículo 1, dos homens são a preparação do coração, mas o Senhor, do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Agora o capítulo, nesse capítulo 16, aliás, de Provérbios, versículo 1 ao 2, o Senhor está falando que o homem, em outras versões, pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor, porque o plano do Senhor é melhor do que os nossos planos. O que Deus tem para mim e para a tua vida é o melhor de Deus. Vai nos trazer paz, consolo, alegria, regozijo. Se passamos por situações nessa vida, dentro da permissão de Deus, é com um propósito. E Deus, Ele é fiel para cuidar de nós, nos livrar. É fiel para nos guardar, para nos abençoar. E o propósito de Deus, concluindo dentro desse ponto, no final da vida de Jó, como outros personagens, Deus deu o dobro para ele, porque Jó passou pelo teste da fé. O teste de fé é você ser aprovado e você ser aprovado por Deus dentro da situação. Porque Deus não vai te tirar da situação. Deus não vai te tirar da circunstância do teu casamento. Deus não vai te tirar da circunstância na sua empresa ou na sua vida espiritual. Deus está contigo e Ele quer que você aprenda a sair da circunstância. Que você aprenda a repreender o vento. Jesus está dentro do barco, no mar da Galileia, os discípulos estão ali, Jesus está dormindo na polpa do barco, de repente vem um vento muito forte, balanceia o barco, começa a entrar água no barco, os discípulos começam desesperadamente a ficar com medo de morrer afogado, porque o barco vai afundar, vai sucumbir dentro do mar da Galileia. Vão lá e acordam Jesus e diz: mestre, não te importa? Tu está dormindo e nós estamos aqui perecendo, quase morrendo. Jesus olha para o discípulo, olha para o mar. Jesus levanta a mão e diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. O vento se aquieta. O vento aquieta, o mar se acalma, o barco se equilibra e continua a viagem. Os discípulos olham um para os outros, ficam desesperados. E eles questionam: quem é esse que até o vento obedece, até o mar lhe obedece? Sabe por que o vento obedece à voz do Senhor Jesus? Porque Jesus é Deus, se manifestado em carne e sangue, em forma de Filho. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho, Salvador, Libertador das nossas vidas. Agora Jesus deu fé para aqueles discípulos. Jesus começa a gerar fé no coração deles. E Jesus quer que eles tomem a iniciativa, posição, determinação diante das circunstâncias e das adversidades, para que eles aprendam, eles cresçam, não fiquem somente no estágio de meninice, de criancice. Quantas pessoas aceitam Cristo, continuam no estágio de criança, de adolescente, pré-adolescente ou criança. Infantis, enfrenta certos tipos de problemas, às vezes o vento é fraquinho, e ela se desespera, pense até abandonar o Senhor, abandonar a sua convicção, deixar a Deus e ir para o mundo. Então Jesus queria homens maduros, Jesus queria homens preparados para que lá na frente, como o apóstolo Pedro, como o João o Amado escreveu o Apocalipse isolado dentro de uma ilha chamada Pátimo, foi preso por causa do Evangelho, por causa do seu testemunho, e Deus lhe traz toda a revelação do Apocalipse dentro daquela ilha ali, preso naquela ilha. Então Jesus disse: homens de pequena fé, vocês têm fé, mas têm medo da circunstância.
É como Jesus está dizendo, vocês têm nas mãos a ferramenta, mas não quer usar a ferramenta, e a ferramenta está enferrujada. Vocês têm a arma de poder, não é a arma de fogo, mas é a arma da palavra de Deus, para combater a adversidade, para repreender o inimigo, para repreender o vento. O vento pode simbolizar aí a luta espiritual, pode simbolizar o problema no casamento, simbolizar o problema na empresa, o problema na família, o problema espiritual na sua vida pessoal. Aí Jesus já te deu algo para você usar. Ele já te deu a ferramenta que é a fé. Ele já te deu o instrumento. Jó tinha fé em Deus. Por isso ele diz, no sair da minha mãe, já era um homem maduro, convicto. Davi, quando escreve esse Salmo 139, também já tinha uma fé madura. Então, ele entendeu porque ele nasceu, porque Deus trouxe a existência do mundo, porque ele passou por certa adversidade, por certos problemas, dificuldade, por perseguições, por escassez, por fome, por lutas. Ele entendeu todo o processo. É a faculdade de Deus na nossa vida. É a escola de Deus. Deus nos ensina. E o terceiro ponto que nós vamos aprender aqui para nós finalizarmos. Para onde vou? Para onde vou? Se a pessoa tem o questionamento, se você que está nos ouvindo tem o questionamento, por que você nasceu? Devido à circunstância. Você está confuso. Você não sabe nem por que veio a resistência do mundo. Se tenha esse questionamento dentro de si, vem o segundo questionamento. Por que vivo? Para que viver essa vida miserável? Para que viver essa vida que não tem sentido, não tem sabor, não tem alegria? É a pergunta que você faz, que você questiona, e às vezes questiona até o próprio Deus. Isso é normal, é a reação da natureza humana. Quando se encontra encurralado, se encontra em situação, principalmente quando se encontra ameaçado na sua vida. Vem as ameaças e a pessoa fica desesperada, isso é natural nosso. E a terceira questionamento, depois desses dois questionamentos, o terceiro, para onde eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Nós pregamos o Evangelho e às vezes perguntamos para pessoas, você tem certeza, depois da sua morte, aqui, no sentido físico, para onde você vai? E a pessoa diz, não sei. Você tem certeza da sua salvação? A pessoa responde, não sei, não tenho. E diz, eu não tenho, ninguém tem. Quer dizer, ela não tem convicção, não sabe para onde está indo e acha que os outros também não devem ter. Então, a Bíblia ensina sobre dois caminhos. Nós vamos falar, para onde eu vou? Se você perguntar, pregador, para onde você está indo? Eu estou caminhando rumo aos céus. Mas pregador, você é santo? Não, eu não sou santo, sou santificado por Cristo. Sou santificado pela palavra de Deus, estou num processo. Você tem problema? Tenho. Tem dificuldade? Tenho. Tem luta? Tenho. Tem adversidade? Tenho. Tem necessidade? Tenho. Mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Criador dos céus e da terra, que me dá o ar para respirar, não cobra nada. Te dá o ar para respirar, não te cobra nada. Eu tenho um Deus que quando sai pela rua, Ele me guarda do acidente, Ele me livra do homem sanguinário, do homem violento, Ele me livra da bala perdida, porque a minha vida está debaixo das mãos sua que é onipotente, para me guardar, me proteger. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. Então, esse Deus que você deve conhecer, ou se você conhece, deva submeter e amá-lo, servi-lo por meio de Jesus Cristo. Para onde eu vou? Eu vou para o céu. E você está indo para onde? Agora, a resposta a Bíblia dá sobre dois caminhos. Jesus disse no Evangelho de Mateus, de João, aliás, Evangelho de João, você tem Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14, o capítulo 14 de João, do Evangelho de João, no versículo 6, ele diz assim, vamos ler do 1 ao 6, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ponto. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, estou tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe.
Quem vê a mim, vê o Pai. Como disse tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amardes e guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus traz a resposta. Jesus estava ainda em terra, em carne e sangue, e ele falando para o discípulo que um dia ele ia morrer lá em Jerusalém, na cruz do Calvário. E Jesus começa a preparar os discípulos. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, não está falando da casa material feita por tijolos, madeira, tinta, por tudo artefato que nós usamos para construir casa, palácios e outros imóveis. Ele está falando da casa espiritual. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito: vou preparar um lugar. Eu vou, ou seja, vou morrer na cruz, vou pagar o preço por vocês, vou derramar o meu sangue em favor dos vossos pecados, das vossas iniquidades. O meu Pai vai me ressuscitar no terceiro dia, e depois de 40 dias subireis ao céu, assentarei à destra do Pai. Enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos, desamparados. O Espírito Santo vai vir e morar em vós, vai habitar no vosso corpo, e vai vos ensinar e vos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Traduzindo o que Jesus quer dizer. E os discípulos ficaram questionando. E Tomé, que simboliza muitos cristãos, pessoas que creem em Deus, mas duvidam de Deus. Tem a palavra, mas questiona Deus. Tem a chamada, mas questiona Deus. Às vezes até entende, mas não submete à vontade de Deus. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Uma pergunta. Jesus diz: eu sou o caminho. Aqui no nosso linguajar português o verbo é definido. Eu sou o caminho. Jesus não está dizendo que é um dos caminhos, uma das opções de caminhos. Ele está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o mediador entre Deus, que vocês chamam de Pai, e vocês. Através de mim, eu introduzo vocês na presença do Pai, e o Pai escuta as vossas preces, as vossas orações, e atende os vossos pedidos, e o Pai se alegra, porque eu sou o caminho que conduz vocês até a presença do Pai. Aí Jesus continua dizendo, aqui nessa palavra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? A verdade é a palavra de Deus, que é o verbo que nos liberta. Quando recebemos a palavra de Deus, no nosso coração recebemos fé. E esta fé é trabalhada pelo Espírito Santo, porque recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É impossível o homem receber essa fé se não crê em Jesus. Ele recebe a palavra, recebe o Espírito Santo. E Jesus Cristo crê em Jesus como Salvador. Ele começa a trabalhar no coração dessa pessoa. E a pessoa começa a entender por que vive. Ela começa a entender por que nasceu. Ela começa a entender o caminho que ela está seguindo. Agora Jesus é o caminho, nós estamos caminhando para o céu. Jesus diz que o caminho é estreito. O caminho para os céus é um caminho estreito. Primeiro, exige renúncia de nós. Se você ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no versículo 24, Jesus Cristo está diante dos discípulos, formando o caráter deles, Jesus ensinando, instruindo, capacitando-os. Aí então, o versículo 17 do Evangelho de Mateus, versículo 24 ao 27, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem, está falando dele próprio, do homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então o Filho do Homem, que é Jesus, ele está falando de si próprio, por discípulo,
Ele vai vir na glória do Pai nos céus com os anjos. E os anjos vai levar a igreja, aqueles que estão nele, aqueles que andar no caminho dele, que forem fiéis a eles, a Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo, para nós entrarmos no reino dos céus, para nós irmos para os céus, primeiro nós temos que fazer renúncia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Está falando do ego, do egocentrismo. O ego nosso produz egoísmo, produz em nós uma visão distorcida da realidade de Deus para nós. Nos leva a tomar decisões precipitadas, incoerentes, destrutivas, e nos leva a caminhos ermos, que não o caminho de Deus. Então Jesus diz, primeiro, para vocês seguirem-me, vocês têm que renunciar a si mesmo. Renunciar a tradições religiosas, conceitos familiares, tradições sociais, tudo aquilo que fere os preceitos, as leis da palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário ao que Deus já estabeleceu, que é o melhor para nós, que está ferindo, que está nos lesando, nos descalçando, espiritualmente falando, nos destruindo. Então Deus diz, você tem que renunciar a tudo isso. Os prazeres que vocês gostam, vocês têm que renunciar. Os prazeres que está trazendo, em vez de trazer benefício, traz prejuízo à sua própria vida. Então não podemos associar certo tipo de práticas na presença de Deus, associar com a vida com Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para desfrutar do melhor de Deus. E o melhor de Deus é o ideal para nós. Então ele renuncia. Aí Jesus disse, olha, vocês estão na terra e o caminho aqui é o caminho estreito, mas existe outro caminho largo, que é o caminho do mundo, que leva o homem ao abismo. O abismo significa o inferno. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus diz assim, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos as que encontrem. Tem outro versículo que diz assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque muitos são chamados dentro de uma empresa, preenche lá os requisitos, formulário. A empresa, ela precisa de 10 funcionários para trabalhar, para suprir as vagas da empresa. E de repente vem 100 candidatos. Desses 100, 10 são aprovados e 90 reprovados. Mas a vaga é só para 10. Agora você pode dizer, pregador, você está dizendo que nos céus é limitado a vaga no céu? Não, é ilimitado. Céus é ilimitado. É para todos, a salvação é para todos. Agora existe um processo aí, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Existe uma reciclagem, vamos colocar assim no nosso linguajar. Nós passamos pelo processo, recebemos a fé pela palavra. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Esse crer está significando que renunciar o pecado, renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo, se converter, aceitar a Cristo, nascer no reino de Deus, será salvo. Quem ouvir a palavra, ouviu, mas não renunciou, não rejeitou, continua perdido. Ainda que esteja dentro de uma igreja evangélica, cristã, ainda que diz que tem Cristo, se não renunciar, está perdido. Porque aí a pessoa não vai andar segundo Deus, vai andar segundo o que ela pensa, o que ela acha. Ela chama Deus de Senhor, mas não submete à autoridade do seu Senhor. Você é senhor do seu sapato porque você comprou e você pagou um alto preço pelo seu sapato, quem sabe o sapato de marca. Você tem um terno, você tem uma calça da moda, então você pagou todo esse conjunto que te calça, que te veste. E você tem notas fiscais comprovando, e o preço foi alto porque você teve que trabalhar, suar, gastar horas e horas de trabalho para poder se manter, calçar bem, vestir bem e alimentar bem. Você comprou a sua casa, você tem escritura. Se alguém disser para você, essa casa não é sua, você diz, é minha porque eu paguei. Aqui está a escritura, você comprou o carro, você tem a escritura, o documento do carro. Você disse, esse carro é meu por legalidade, por justiça, porque está aqui, comprei, paguei este carro, esse veículo é meu. Você comprou o imóvel, você tem o documento, você pode provar. Agora a Bíblia diz que Ele nos comprou. Ele nos comprou. Na realidade, Ele comprou aquilo que já era dele, mas se perdeu. Porque quando Adão caiu no pecado, lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, o diabo, a natureza satânica entrou no coração de Adão, de Eva, eles foram contaminados. Os filhos que nasceram já nasceram pecador. Mas Deus fez uma promessa que pagaria o preço da nossa. O preço custou o sangue de Jesus. O preço custou o sacrifício de Jesus.
O preço custou a morte de Jesus. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Por isso que nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Renunciar. Jesus está dizendo, aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo. E ele disse, o caminho é estreito para o céu. O caminho aqui na terra. Porque é um caminho de renúncia. Jesus diz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz simboliza humilhação. Simboliza sofrimento. Cruz significa, no final, morte. A cruz significa tudo isso, humilhação, desprezo. Jesus passou por tudo isso. Ele está dizendo, não é da cruz da madeira, você cortar a madeira e colocar nas costas, como muitos interpretam de forma errada, e sai fazendo sacrilégio, sacrifício. Jesus não está falando dessa cruz material. Ele está falando da cruz das adversidades.